Olha, eu poderia falar umas 50 horas seguidas aqui de como as leis do Brasil são obsoletas, são antiquadas, são antigas, principalmente as trabalhistas. Mas eu vou chamar atenção aqui só para alguns pontos que estão escancarados assim na nossa lata e a gente, mesmo passando por ele todos os dias, toda hora, a gente simplesmente não olha com a atenção devida. A primeira coisa é que eu entendo, o Brasil deu um salto para frente, ele evoluiu. Na época que o Getúlio conquistou todos esses direitos trabalhistas, foram grandes conquistas, foram muito importantes para o país. Mas é o seguinte, isso já faz praticamente um século. Acho que está na hora da gente rever algumas coisas que estão até hoje herança desse, vamos dizer assim, desse progresso para a época. Mas e para agora? Será que elas estão se encaixando? Hoje em dia tá essa polêmica aí da terceirização. Em primeiro lugar, esse negócio da terceirização é aquilo que eu já falei uma vez. Eu acho que assim, é você querer solucionar o problema apagando a parte amarela do fogo. Não é, você tem que ir no foco. Não adianta você querer solucionar o problema pela ponta errada. O que acontece é o seguinte, você imagina que todo dia você tem dor de cabeça porque teu vizinho grita e não deixa você dormir. Todo dia você tem dor de cabeça, todo dia você tem dor de cabeça. Aí você pega e fala assim, eu já sei, eu vou comprar um monte de aspirina, vou tomar uma aspirina todo dia. Você vai solucionar a sua dor de cabeça? Não, você pode dar uma aliviada nela, mas você não está indo no foco do problema. Então assim, a terceirização nada mais é do que um meio para você tomar uma aspirina, para você escapar um pouco dessa legislação obsoleta que é a legislação trabalhista aqui no Brasil. FGTS, Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. O funcionário ganha, vamos lá, eu vou sempre falar em números ideológicos, tá? Não vou falar nada em números exatos para a gente não se apegar no erro da conta exata. A minha intenção aqui é passar a ideia do todo, a ideologia do negócio, para a gente questionar a ideologia se está certa, tá? Então vamos lá. As pessoas acreditam que isso é um benefício, é um presente do governo, é um direito trabalhista conquistado a muito suor e que deve ser preservado a qualquer custo. Eu discordo um pouco dessa visão. Eu acho o seguinte, o FGTS nada mais é do que uma apropriação indébita do governo. O governo pega o dinheiro que é do trabalhador e usa para si. Só para dar um exemplo aqui, uma aplicação, quando você vai fazer uma aplicação financeira, você faz para quê? Vamos supor que vamos falar de carro, que o brasileiro gosta de carro. Vamos supor que eu tenho dinheiro para comprar um Gol 1000 do ano, 2015, eu tenho esse dinheiro hoje. Aí eu pego e falo assim, não, eu não vou comprar esse carro. Eu vou aplicar esse dinheiro em qualquer aplicação e vou deixar ele parado lá. Daqui 10 anos, vamos dar um exemplo hipotético, eu tenho que ter o dinheiro para comprar um Gol daquele ano, no caso 2025, e mais alguma coisa. Ou mais carros, ou comprar aquele Gol e equipar ele todo, enfim. Eu tenho que fazer com que o meu sacrifício de não ter gastado dinheiro há 10 anos atrás tenha valido a pena, para eu conseguir mais frutos com esse mesmo dinheiro no futuro. O Fundo de Garantia ele rende em média 3% ao ano. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha R$100 na sua conta de Fundo de Garantia no dia 1 de janeiro de algum ano. No dia 31 de dezembro, se você não mexer nesse dinheiro, também não contando os juros compostos, você vai ter mais ou menos R$103. Então você basicamente vai ter ganhado R$3 em um ano. O que acontece é que a inflação do Brasil, lógico, ela varia de mês a mês e no bolo ela varia no ano, cada ano é diferente. Mas ela é mais ou menos, assim, a gente pode estipular que seja mais ou menos uns 6% ao ano. Ou seja, uma coisa que custa R$100 no dia 1º de janeiro daquele ano, no dia 31 de dezembro ela vai custar R$106. Ou seja, o Fundo de Garantia ele rende metade do que a própria inflação do país. Quer dizer, vamos dar aquele mesmo exemplo que o cara comprou o Gol. Imagina que ele não comprou o carro e deixou o dinheiro dele no Fundo de Garantia. Dali a 10 anos, ele não só não vai conseguir comprar aquele mesmo carro daquele mesmo ano e mais alguma coisa, como ele não vai conseguir comprar nem aquele carro, porque a inflação vai ter feito aquele carro custar mais caro do que o que ele vai ter de dinheiro que ele guardou no Fundo de Garantia há 10 anos atrás. Para você retirar esse Fundo de Garantia, para você ter o que é seu, o governo ainda faz da seguinte forma, ele faz de um jeito que você tenha que justificar a retirada desse dinheiro. Então o que acontece é o seguinte, para um funcionário retirar o seu próprio dinheiro do Fundo de Garantia, ele tem que ter ou sido mandado embora, ou
uma doença que ele precise usar o dinheiro, um câncer ou alguma coisa assim, ou ele tem que usar esse dinheiro para comprar uma casa própria. Basicamente são esses três meios que você consegue retirar o seu fundo de garantia. Ou seja, o governo pega o seu dinheiro, usa ele da maneira que quiser, te rende metade do que a inflação, do que esse próprio país te proporciona, e na hora que você quer tirar esse dinheiro, você ainda tem que se justificar para ele. Será que está certo isso? Só uma observação. Uma das justificativas para você tirar o seu fundo de garantia é você comprar a sua casa própria. Então vamos supor, eu quero financiar minha casa própria, quero dar uma entrada, eu vou lá, pego meu fundo de garantia e compro a minha casa própria. Agora o governo está aprovando aquela lei que você vai ter que dar pelo menos 50% do sinal e ainda os outros 50% que você vai financiar, os juros da Caixa subiu absurdamente. Quer dizer, o governo está despertando em todos os lados, certo? Uma outra questão do fundo de garantia é a multa. Quer dizer, quando a empresa manda o funcionário embora, ela é obrigada a pagar 40% de multa sobre todo o FGTS que ela recolheu no período que o trabalhador ficou naquela empresa. E aí é que vem a parte que me dói, assim, que dá até uma gastrite aqui quando eu penso nisso. Tem que pagar mais 10% para o governo. Quer dizer, que mérito, que merecimento que tem o governo desses 10%, pelo funcionário ter sido mandado embora. Da onde vem esses 10%? Quer dizer que quanto mais tempo o funcionário ficar naquela empresa, quando ele for embora, maior vai ser a multa dele? Acho que está meio contraditório isso, não tá? É por isso que aqui no Brasil, quando as empresas têm um funcionário que está há muitos anos na empresa, o cara já conhece tudo lá, em vez de a pessoa olhar com bons olhos e falar, não, que beleza, o cara é parceiro nosso, tá aqui há muito tempo, não. A empresa olha com medo para aquele funcionário, olha para ele como quem diz, putz, meu, esse cara, na hora que ele for embora, se eu tiver que pagar multa para ele, vai ser enorme e tal. Então isso gera uma inversão de valores. Você que já está me xingando aí, achando que, nossa, ele está achando que ele não tem que pagar fundo de garantia. Não, eu acho justamente o contrário. Eu acho que o governo não deve se apossar desses direitos que são do próprio trabalhador. Eu acho que esse dinheiro devia ser pago diretamente para o trabalhador e no final do mês, e não quando o governo achar que ele se justificou. Entendeu? Então a conta devia ser o seguinte: quanto você custa, quanto você ganha e quanto você custa deviam estar muito mais perto. Aqui no Brasil funciona da seguinte forma: quanto você ganha, isso, quanto você custa, praticamente o dobro. Isso faz com que as empresas pensem 3, 10, 1000 vezes antes de contratar. Por causa disso, é o famoso custo Brasil, né? Fora os impostos dos produtos, enfim. O que deveria acontecer é o seguinte: você aproximar o quanto o cara ganha do quanto o cara custa. Entendeu? Essa diferença aqui, ó, tinha que estar menor. O dinheiro tem que ir para o bolso do trabalhador e não para o governo. Eu acho que as pessoas questionam um pouco o fundo de garantia porque elas praticamente não sentem esse dinheiro saindo, escorrendo pelas suas mãos. O que acontece é o seguinte: imagina que toda vez que você recebesse o olerite, você recebesse ele e o fundo de garantia junto, a parcela do fundo de garantia. Aí chegasse um fiscal do governo todo engravatado e pegasse de você, no dia do teu pagamento, aquela parcela que é do fundo de garantia. Eu duvido que o trabalhador não ia pegar e questionar muito mais isso. Uma outra questão também das leis trabalhistas que a gente tem que citar, tá na nossa cara, mas eu acho que as pessoas até questionam um pouquinho mais, é até motivo para outro vídeo mais específico para isso, é a questão dos sindicatos. Basicamente, eu não vou nem entrar no mérito do sindicato em si, porque isso aí é um assunto muito mais longo. Então, para o vídeo ficar curto, eu só vou enumerar uma coisa que eu acho que é extremamente injusta. Quando você tem um funcionário e ele se sindicaliza, ele vira, por exemplo, o presidente do sindicato, ele ganha estabilidade na tua empresa, então você não pode mandar ele embora, porque se ele é presidente do sindicato daquela categoria, ele tem que exercer aquela função. O que acontece é que no Brasil é tão ridículo as coisas que o cara, ele tem menos tempo de horas necessárias para trabalhar. Então, por exemplo, o cara, sei lá, ele tem uma determinada função na tua empresa, ele trabalha, sei lá, vamos falar aqui, 44 horas semanais para você e ganha X mil reais por mês. Ele passa a não ter mais essas 44 horas obrigatórias, isso reduz muito, eu não sei dizer agora para cada categoria o quanto que reduz, mas reduz muito. Ele é obrigado a ganhar o mesmo salário e você não pode mandar o cara embora, ou seja, o custo do presidente do sindicato da categoria, de quem que é, da empresa que o contratou. Isso não está errado? 13º salário. O 13º salário, na minha opinião, ele devia se chamar menos 1/12. Porque é o seguinte, vamos fazer um raciocínio básico aqui. Vamos supor que o funcionário ganhe R$1.000 por mês. Então, no final de um ano, ele ganhou R$12.000, certo?
Só que é o seguinte, aí ele tem o 13º, então dos 12 mil reais vamos pôr mais, sei lá, mais 1.000, vamos pôr 13 mil reais. Aí ele tem mais as férias remuneradas, então são 14 mil reais, mais um terço das férias, só para arredondar, ele tem lá 14.500 reais que ele ganha por ano, de uma forma que eu acho que não está bem distribuída. O que eu acho que seria o correto, como é em outros países. O quanto você ganha por ano? Ah, 14.500 reais, que foi essa conta que eu fiz agora. Então pega esses 14.500 reais, divide por 12 e dá para o cara todo mês. É isso que deveria ser feito. Outra coisa que eu acho muito errada aqui no Brasil é essa complicação de vale transporte e vale refeição. Aqui no Brasil hoje o funcionário ele tem direito ao vale transporte, que é para ele o dinheiro que ele gastaria de condução para ir da casa dele até o trabalho, e o vale refeição, no caso, para ele almoçar ou jantar, dependendo do turno que ele faz. O que acontece é o seguinte, eu acho que está muito errado isso, porque você tira a liberdade econômica das empresas e do próprio funcionário. Eu acho que deveria funcionar da seguinte forma: quanto você ganha de salário? R$1.000. Quanto você ganha de vale transporte? Vamos por 400. Quanto você ganha de vale refeição? Mais 400. Então você ganha 1.800. Pega 1.800 e dá na mão do cara. Se ele vai comer no restaurante mais caro todos os dias, se ele vai trazer marmita de casa para economizar, se ele vai vir de bicicleta para economizar, se ele vai vir com carro V8 gastar gasolina para caramba para ir para o trabalho, isso é problema dele. Você tem que dar o dinheiro combinado por aquele salário. Esse é o correto. O que acontece é que aqui no Brasil, todas as leis trabalhistas são tão obsoletas que as empresas vão dando jeitinho de burlar isso para não burlar, de desviar disso para não pagar imposto, para não incorporar como salário. Então começa esse negócio de benefícios, de vale transporte, de vale refeição, esse tipo de coisa, que eu acho que é errado. A coisa devia ser muito mais simples. A coisa devia ser o seguinte: quanto você vai ganhar por ano? Eu vou ganhar X mil. Então pega esses X mil, divide por 12 meses e eu te pago no final do mês. Esse é o certo. Uma outra coisa que eu acho errada aqui no Brasil é essa distorção de quem que é a responsabilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você é um pedreiro e você vai construir uma parede ou construir alguma coisa, você leva a sua própria ferramenta. A pessoa que está construindo, ela vai te dar um material e vai te pagar X por aquela obra, por aquela mão de obra. E você leva a sua própria ferramenta, você leva os seus próprios equipamentos de segurança. Esse é o correto porque quando você passa essa responsabilidade para a empresa, você faz com que a empresa caia no ônus, vamos dizer assim, do mau uso dos equipamentos que ela está dando para aquele funcionário. Então você acaba dando para a empresa a responsabilidade de ficar olhando e fiscalizando o bom ou mau uso das coisas que ela dá para o funcionário, sendo que seria muito mais simples dar isso para o cara. Por exemplo, vamos supor que eu vou vender a minha mão de obra para certo tipo de coisa, então assim, eu acho que eu tenho que usar a melhor luva que tem para a proteção das minhas mãos. Beleza, eu vou lá comprar a luva que eu acho que melhor se adapta às minhas mãos e eu vou tomar cuidado com a minha luva. Eu vou tomar cuidado com o meu óculos de proteção, eu vou tomar cuidado com o meu protetor auricular e não passar isso para a empresa, porque você prejudica a empresa no caso de eu usar mal os meus EPIs ou os meus equipamentos, e você prejudica o funcionário na questão de preferências pessoais. Eu quero usar um tipo específico de luva, não, mas a empresa dá esse, eu tenho que aceitar esse tipo de luva que eu não gosto. E você também prejudica o cara quando ele tem um cuidado especial com as coisas dele, ele cuida muito bem das coisas dele e as coisas dele duram mais do que a vida útil média desse tipo de equipamento. Isso tudo eu acredito que seja uma consequência dessa política do Brasil de querer dar jeitinho brasileiro. O que falta no Brasil, na verdade, no caso do FGTS, do 13º, é educação financeira. As pessoas não têm educação financeira, então o governo quer tentar manobrar para que as pessoas tenham um fundo de garantia ou um 13º salário no final do ano para que elas possam aquecer a economia no final do ano, enfim. Eu acho que isso está errado. A solução correta mesmo é a longo prazo, é educação financeira para todo mundo. Na Tailândia, por exemplo, estava tendo uma alta taxa de natalidade lá, absurda, estava todo mundo tendo filho pra caramba e tal, e o presidente falou, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque as pessoas não têm educação. Então qual foi um meio assim eficiente dele educar as pessoas financeiramente? Sempre que as pessoas iam pedir empréstimo no banco, ele fazia com que as pessoas tivessem que estudar um manual de planejamento familiar, de planejamento financeiro e passassem numa prova. Então, o cara estudou aquele planejamento financeiro, ele tem ideia do que ele vai fazer com o dinheiro, agora sim você tem direito ao seu empréstimo.
solução eficiente, né? Bom, gente, esse é o meu humilde jeito de tentar fazer a minha parte para questionar algumas coisas e quem sabe fazer do Brasil um país melhor. Se você achou que eu falei um monte de besteira, comenta aí, dá um dislike. Se você gostou, dá um like, se inscreve no meu canal. Vamos questionar esse tipo de coisa.